Agora é a hora do painel. Agora o PC, Paulo César Magela, editor da Tribuna de Minas, está conosco e vai trazer os destaques do mundo da política, mobilização. Essa semana, como temos falado, né, tá agitado, muito agitado, e hoje também o dia promete ser agitado, principalmente em Brasília. PC, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, bom dia para Cristiane Rubner. Bom dia, PC. Hugo Brugiolo, também a nossa Suelen também está aqui conosco também no estúdio, bom dia a todos. Valeu, PC, e aí? Agitado de novo, né, hoje promete, lá em Brasília, né, Bom, PC? desde ontem, né, Marcelo, porque o plenário do Senado aprovou por 58 votos a 18 a indicação do advogado Cristiane Zanini para o Supremo Tribunal Federal. Ele já tinha passado por uma sabatina de 8 horas na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado e uma média de 76,7% de aprovação. Quer dizer, uma média boa, se levar em conta que alguns ministros tiveram até 56%, 60% de aprovação. Ele agora, como é novo, tem idade para ficar mais 28 anos no CSTF, ou seja, é porque ele tem 47 anos apenas. Muito novo, né? E como a aposentadoria compulsória acontece aos 75, então ele pode ficar ministro por 28 anos. Caramba. Exatamente. Por falar em justiça, começa hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo julgado por conta daquela convocação que ele fez aos representantes estrangeiros acreditados no Brasil para falar sobre as urnas eletrônicas. E o PDT entrou na justiça dizendo que ele estava conspirando contra o país e pede a sua inelegibilidade. A dúvida é saber agora qual será o quórum. Claro que não haverá veredito hoje, começa apenas a votação. Nós talvez tenhamos isso até setembro, porque em julho o judiciário entra em recesso. Mas ontem o ex-presidente fez uma visita lá ao Senado Federal, foi ao gabinete do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, e deu uma declaração. Ele disse: o TSE fará uma afronta caso o torne inelegível. E ele lembrou também que vai continuar ativo na política, independentemente da decisão. Dessa decisão. Ainda em Brasília, Marcelo, o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75%, contrariando as expectativas do mercado e do governo, e mereceu um comentário do presidente Lula lá em Roma, onde ele foi se encontrar com o Papa Francisco e também com os dirigentes do governo italiano, e ele disse que o Roberto Campos Neto, que é o presidente do BC, joga contra o país. Ele insiste, né, em atacar o presidente do Banco Central. Eu falei sobre isso recentemente, porque foi divulgado um levantamento pelo Banco Internacional, né, o órgão internacional que avalia os riscos dos países, e houve uma avaliação melhor um pouco do Brasil no último levantamento que foi feito mês passado. E um dos motivos que elevou esse nível de credibilidade no país foi exatamente independência do Banco Central e a atuação do Roberto Campos Neto. Mas esperava-se, o mercado, até o mercado esperava que baixasse, porque há condições para isso, né? Ele segurou a onda, agora vamos esperar a próxima reunião do Copom, que deve acontecer o mês que vem. Mas, de qualquer modo, aconteceu, agora não há como você mudar as regras. Vamos falar um pouco agora também sobre pesquisas. A Genial Quest fez mais um levantamento ontem, apresentou vi que divulgou, não vi os dados, mas vi que divulgou. Né? Ontem eu iria trazê-los, mas o programa já tinha terminado quando nós recebemos os dados. Mas é uma pesquisa realizada no período de 15 a 18 de junho. Os pesquisadores perguntaram a 2.029 entrevistados sobre se aprovavam o trabalho do presidente Lula. Veja bem, não o governo, mas o trabalho do presidente Lula. 56% disseram que aprovavam, enquanto 40% desaprovavam. Não souberam, não responderam 4%. Essa aprovação foi registrada em todas as regiões, inclusive no Sul e no Centro-Oeste. Enquanto os números do presidente melhoraram, o do governo continua ainda patinando. Porque foi perguntada a mesma coisa em relação ao governo. A aprovação subiu de 36% para 37%. A desaprovação caiu de 29% para 27%. Mas, entre os entrevistados, se antes 29% consideravam o governo regular, agora são 32%, enquanto 4% não quiseram ou não souberam responder. O Felipe Neto, que é o coordenador da pesquisa, ele é professor e também diretor da Quest,
ele fez a seguinte declaração: embora essa melhoria tenha acontecido em todos os estratos sociais, chama a atenção a melhoria entre eleitores de Bolsonaro. Nesse segmento, a aprovação passou de 14% para 22%. No caso do governo, Felipe observa que o indicador de avaliação ajuda a entender a dinâmica desse aumento de aprovação. Boa parte dessa aprovação veio por conta da economia. Ela está bem, está estabilizada, e por isso que o Lula acreditava que o BC fosse reduzir a taxa de juros. Mas isso não aconteceu. Bom, outra notícia, o Paul Almeida, nós falamos ontem aqui, né? Exato. Personal trainer, mas que foi indicado para a comissão executiva do PSDB, vai ser presidida pelo Eduardo Schroeder, nós falamos ontem aqui. Só que tão logo a gente fez a divulgação aqui, o Paul Almeida ligou aqui para a tribuna e também para a rádio para dizer que ele está pedindo, ele encaminhou uma carta ao Schroeder pedindo a retirada do nome dele da executiva. E argumentou que ele hoje se dedica às atividades, não se dedica às atividades partidárias necessariamente. Ele não pode nem sequer fazer isso, porque ele está fazendo parte dos quadros da administração pública. Aí é difícil. Né? Ele trabalha nos quadros da prefeitura, então ele disse que não pode participar e encaminhou essa carta ao Schroeder. Bom, Marcelo, e para fechar, hoje tem mais um debate do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna. Vai acontecer uma palestra do professor Pedro Machado sobre a dominalidade do Rio Paraibuna. Eu confesso que eu não sei o que é dominalidade. Dominalidade. Não é? Não sei, confesso que eu não sei. Deve ser só onde o Rio Paraibuna passa, onde ele domina. Pode ser. Deve ser, provavelmente. Mas vamos pedir ao professor Wilson Acácio depois que nos passe detalhes sobre isso. Esse evento vai acontecer às 1h30 da tarde no auditório da Cesama, Marcelo. Muito bem, PC. Valeu, meu caro. Forte abraço para você. Para você Bom também trabalho. e para os ouvintes. Até amanhã.